Olá, estamos de volta com mais um programa Educação em Pauta. Neste mês nós vamos conversar com o professor Carlos Gomes, sociólogo, doutor em Sociologia da Educação e professor da Universidade do Minho, localizada em Braga, em Portugal. Ele leciona lá desde 1983 e tem centrado suas pesquisas sobretudo na sociologia da sala de aula. É sobre isso, aliás, que ele escreveu no livro Guerra e Paz na Sala de Aula, do qual a gente vai falar agora. Olá, professor. Olá, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado. Esse título aqui, ele sugere que, por mais homogênea que seja uma sala de aula, num determinado extrato social, a sala de aula tem alguma característica de um campo de batalha, em que forças interagem para conquistar o seu espaço. O senhor concorda com isso? Não. O livro, a sala de aula tem características e, potencialmente, em certas circunstâncias, também muito especiais, pode transformar-se num autêntico campo de batalha. Mas também tem características de sinal contrário. Então eu estou meio certa. Eu não Está meio certa. Exatamente. Meio certa. Esse livro é um ponto intermédio. Mostra que depois também há dinâmicas de conflito que podem ser podem chegar a alta intensidade, gravidade mesmo, mas de facto há matizes. A conflitualidade entre professores e alunos nem sempre atinge um nível médio ou elevado, por vezes fica apenas no plano da divergência ou de alguma tensão que possa existir. Há depois também dinâmicas e condições que levam a situações notáveis de grande cooperação, de harmonia mesmo, de enorme prazer em estar na sala de aula, em que o conflito parece estar praticamente ausente. Isto é possível encontrar em vários contextos sociais, em vários tipos de escolas, com alunos de todas as classes sociais e meios sociais de todas as etnias. Portanto, não há nenhuma... aliás, o livro Guerra e Paz na Sala de Aula tem a ver, e o projeto nasce com a minha suspeita, de há muitos anos, de que havia um enviesamento ideológico e mesmo metodológico na área da sociologia da educação, especificamente na área nos estudos sobre a sala de aula. Havia estudos que, do ponto de vista metodológico, eram realizados em determinado tipo de escolas, com determinado tipo de alunos, baseados em observações pontuais, dali partindo-se para teses generalizadas acerca da conflitualidade. Na década de 60, 70, há uma série de livros que retratam a sala de aula e a escola como um campo de batalha. Eu nunca, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, pelo meu contacto permanente com escolas e a rede de relações e de amizades que tenho com os professores, achei sempre que ia ser uma imagem construída, enviesada, que não correspondia à realidade. Portanto, Guerra e Paz na Sala de Aula significa que a sala de aula e a escola acontecem em circunstâncias... É um microcosmo. Onde acontecem muita coisa, coisas boas, coisas más, e eu sou um sociólogo do ponto intermédio, do equilíbrio. Não é? Não acredito em situações polares, isto é, extremadas. E a prática, tal como essa investigação mostra, que é uma investigação baseada em pesquisa de terreno, envolvendo observação sistemática da interação na sala de aula de vários professores em várias escolas, em vários contextos, entrevista aos respectivos professores e entrevista transformada a cerca de 113 alunos do ensino básico e secundário, veio confirmar, sem poder generalizar, que de facto a sala de aula é um ambiente, é um espaço social de interação onde ocorrem dinâmicas muito diferentes consoante cada constelação de fatores que nós podemos encontrar em cada momento. Não é possível generalizar, não é possível dizer que é tudo uma maravilha, mas também não é tudo muito mal. A pluralidade, a diversidade numa sala de aula, e aí eu falo diversidade social, étnica, religiosa, o professor hoje, isso é uma tendência, cada vez, graças a Deus, o mundo caminha, pelo menos, para a conscientização de uma convivência pacífica e harmoniosa com a diferença. Os professores, eles estão preparados para lidar com essa diversidade? Como é que o senhor vê hoje essa questão? Eu não sei, eu sei que as realidades do Brasil e de Portugal são diferentes, mas existem pesquisas, o senhor está inteirado sobre o que acontece de uma maneira geral na sala de aula, no mundo ocidental, por exemplo, em relação a essa questão da diversidade, da luta pelo poder, entre os alunos, professor, aluno, a questão do respeito, a questão da disciplina. Há muitas coisas. Eu não sei se podemos ver sempre na sala de aula lutas pelo poder. Não sei se os professores estão...
A escola é uma instituição. Espaço. Poder que eu quero dizer espaço. Espaço. Sim, sim, isso é constante, porque o professor é um líder institucional, a escola é uma instituição, tem um mandato social para contribuir, não numa lógica antiga de socialização, de inculcação de valores, de perspectivas, de uma visão do mundo, da sociedade, também já não numa lógica autoritária, de controle. Hoje vivemos em sociedades abertas, em muitos países, e também no país, em democracias liberais, representativas, sociedades abertas, respeitadoras, portanto, dos direitos humanos, da diversidade, da diferença, e a democracia não fica à porta da escola. Portanto, tem que depois ser adaptada, contextualizada, face às exigências, às características e aos objetivos da instituição. Mas, de qualquer maneira, a liberdade de opinião, de consciência, da expressão, não fica à porta da escola. Tem que ser depois contextualizada, como disse, e adaptada. De certo modo, regulada. Não vejo, à partida, e sem mais, que na sala de aula se estabeleça uma luta pelo poder, uma luta pela imposição da sua perspectiva. Há papéis diferentes, o professor é um professor, não é um jovem, tem uma missão institucional, instruir, educar não de forma autoritária, muito mais dialogado. Penso que, de qualquer maneira, vale a pena agir de forma intencional no plano também educativo, na sala de aula e fora dela. Os alunos têm uma lógica de funcionamento da escola que é uma lógica... Sim, eu penso aí, a ideia de poder pode fazer algum sentido, no sentido em que os alunos tentam, de certo modo, fazer com que a sala de aula e a dinâmica, acontece muitas vezes, vá de encontro às suas dinâmicas, aos seus interesses, aos seus gostos, às suas preferências. Por isso se observa depois toda uma estratégia dos alunos, que é aliás muito interessante de pesquisar e de observar e de analisar, que é o modo como eles se adaptam a cada um dos professores que têm e como autênticos camaleões se transformam. Portanto, uma turma, um aluno tem uma atitude, uma maneira de estar com um professor, mudando de aula, na hora seguinte, essa mesma turma, esse mesmo aluno, eu analiso esse fenómeno nesse livro, tem uma atitude completamente diferente. Eu penso que isso tem a ver com problemas também da escola como instituição atualmente, porque esta diversidade que encontramos nos alunos, que tem a ver com as suas culturas de base, com a educação, com a sociedade moderna, pós-moderna, uma sociedade hedonista, centrada no princípio do prazer, narcisista, onde é uma sociedade pós-autoritária, onde quer na esfera familiar, no espaço público, também na escola, não se aceita de bom grado qualquer restrição, qualquer reserva, qualquer contenção, quase sempre é interpretado como autoritarismo, como abuso, como interferência na esfera privada e nas liberdades até constitucionais. A escola depois é complexa porque há outro nível de complexidade, porque nós observamos e analisamos sempre na perspectiva a diversidade dos alunos, mas é preciso também ver a diversidade de toda a comunidade educativa e particularmente a diversidade também ideológica, política, cultural, de estilos de vida, de preferências, de opções entre os próprios docentes e professores. Portanto, educar hoje em ambiente democrático, aberto, plural, de liberdade, é hoje mais complicado e exige uma nova estratégia. Eu não sei em Portugal, mas a gente tem relatos aqui no Brasil e tem, se pelo menos uma sensação, eu não sei se existem pesquisas que comprovem o que apenas empiricamente, a gente observa uma certa crise de autoridade da figura do professor. Né? Algumas coisas que seriam impensáveis dentro de uma sala de aula, hoje são corriqueiras. Não a que o professor seja o dono da verdade, mas aquela postura do aluno, né, não é só questionar, o aluno questionar não é o problema, é a forma com que ele faz. Na sua opinião, isso é um fenômeno restrito ao Brasil? Isso acontece também em Portugal? Eu penso que acontece, não é de certeza restrito ao Brasil. Penso que em Portugal existe. Eu penso que é típico, é difícil, e isso a sociologia ensina a fazer, digamos, termos algum rigor, algum método, evitarmos, portanto, generalizações e falarmos sem de facto sabermos, sem termos informação científica. Eu não sei, temos relatos de França, de Espanha, mas, por exemplo, sabemos pouco sobre por exemplo, a Alemanha, os países nórdicos. A ideia que temos é que nesses países as regras do jogo na escola, mesmo em Inglaterra, no Reino Unido, são muito mais fortes, se impõem muito mais. A escola, como instituição, consegue, digamos, em alguns casos, segurar o barco, definir as regras,
eu não diria impor, mas fazer com que elas sejam respeitadas. Faz parte da democracia seguir regras, né? As pessoas confundem um pouco a democracia com não ter regras. E os países mais democráticos, eles conseguem ter umas regras mais fortes para garantir exatamente que as coisas funcionem para todos. Eu tenho falado bastante em Portugal nos últimos tempos, e nas análises que tenho feito, de um fenómeno que eu chamo o fenómeno, digamos, da não contextualização. Isto é, o jovem e os jovens, tendencialmente, porque vivemos em regime de liberdade, e o conceito de liberdade em que se funciona é o conceito de liberdade absoluta, total, irrestrita, não contextualizada, e, portanto, o que é que nós observamos muitas vezes? Não sei se passa aqui no Brasil, mas em Portugal é notório e é um problema depois que se verifica relativamente à tentativa de imposição de certas regras ou restrições, por exemplo, relativamente ao vestuário, ao modo como o jovem se apresenta, digamos, na escola e na sala, como se apresenta vestido. Os jovens têm tendência hoje, neste clima de liberdade, a nivelarem tudo e, portanto, estão na escola e na sala de aula como quem está na praia. Esplanada, praia, concerto, rock, tudo é igual. Mudam de contexto e é sempre tudo igual. A escola passou a ser uma instituição igual ao bar, à praia, onde eu quero, como jovem, gozar de todas as liberdades, sem qualquer restrição, e onde quero estar sempre bem, sempre numa lógica de conforto, de festa, sem restrições, não estando... Um ambiente que se adeque a mim. Exatamente. À medida de cada um, mas sempre numa lógica hedonista, narcísica, de prazer, digamos, de sobreposição, claro, do princípio do prazer ao princípio da realidade. Ora, a escola, apesar de tudo, não sendo uma vaca sagrada, é uma instituição especial. Na minha opinião, ela requer também uma atitude especial, um modo de estar especial. E alguma diferenciação. Não é uma igreja, mas assim como nós não vamos à igreja de qualquer maneira e não estamos na igreja de qualquer maneira, assim não deveríamos estar também de qualquer maneira, digamos, na sala de aula e na escola. E isso levanta problemas, são problemas culturais, problemas políticos, problemas geracionais. Repercutem no aprendizado. Sem dúvida. Mas isto tem a ver com a mudança que é geracional. Portugal passou a ser... Portanto, conquistou a democracia em 74, faz este ano 40 anos. É uma questão geracional. Eu digo que é uma sociedade, como todas as sociedades liberais na Europa, mas nas nossas que são sociedades pós-autoritárias, onde se vive uma enorme desorientação no plano educativo. Isto é, entre o autoritarismo e a permissividade, há um ponto intermédio que não se encontrou ainda. E isso levanta depois problemas muito grandes. Eu estava a dar um exemplo muito concreto de que o Estatuto do Aluno do ensino básico e secundário, que é da tutela, é do governo, diz, dado passo, no artigo, no capítulo respeitante aos deveres dos alunos, diz, na linha V, que os alunos se devem apresentar de forma adequada. Na escola, depois, quando passamos à prática, é a maior das confusões e das dificuldades e um enorme impasse, mesmo entre os professores, porque a definição de vestuário adequado, isto é, há proibição, umas escolas proíbem os decotes, as mini-saias, as sapatilhas, os calções. Outras permitem tudo. Há aí, digamos, um debate muito interessante numa escola que não é autoritária, mas que, em alguns casos, tornou praticamente impossível ou muito difícil aos professores exercerem uma verdadeira ação educativa. A gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Até já! Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos.
Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente volta aqui a conversar com o professor Carlos Gomes, sociólogo, doutor em Sociologia da Educação, e a gente estava falando, professor, sobre essa questão dos limites, dessa situação de confronto que se instalou, vem se instalando nas salas de aula, e até que ponto isso prejudica a principal função da escola, que é a formação, que é a formação do cidadão de uma maneira geral. Na sua opinião, há que dar limites? Qual o papel da escola nesse sentido? Sim, sim. Os limites são muito importantes. A diferença é que os limites hoje, primeiro hoje para obter dos alunos, dos jovens, que são muito diversos, com educações familiares muito diversas, provenientes dos mais variados meios sociais e das mais variadas condições sociais, com valores, ideais, estilos de vida, modos de vida, influências familiares muito diversas, é preciso fazer uma coisa que eu chamo de cultura democrática comum, isto é, que o Durkheim, o fundador da sociologia, também falava da ideia de cultura, isto é, passar a todos um conjunto de valores, um conjunto de ideais, um conjunto de regras, um conjunto de normas, para todos, sem qualquer distinção. Isto implica um trabalho específico, sistemático, forte, firme, sem cedências, sem ceder naquilo que é essencial por parte da escola, dos professores, mas por parte de toda a estrutura política mesmo e administrativa, por todo o setor da educação, incluindo, digamos, as dimensões políticas que definem cartas como e documentos de referência importantíssimos para a escola, como, por exemplo, digamos, os estatutos dos alunos, que depois são transformados em regulamentos da própria escola. A ideia aqui, eu estou convencido que a juventude atual, apesar da sua turbulência, apesar de viver num regime de liberdade, quando as coisas são legitimadas, quando as coisas são explicadas, quando percebem que os professores atuam como um bloco, como uma estratégia coletiva comum, apoiando, não cedendo naquilo que é essencial, e é fácil perceber quais são os limites na escola hoje. Limites relativamente às condições em que deve operar de forma eficaz o ensino e, portanto, o funcionamento da sala de aula. Limites relativamente a valores essenciais, como o não racismo, o sexismo, o respeito pelo próximo. Essa é a democracia. Isso é possível. Exigir isso, às vezes, é confundido com autoritarismo, enquanto que é exatamente o contrário. É exatamente o contrário da autoritarismo. Isto é a condição para se viver nas sociedades democráticas, com valores cívicos e democráticos. É a única hipótese de funcionarmos numa lógica democrática, de respeito e em convivência na diversidade. Estes valores essenciais, estes objetivos essenciais, têm que ser consensualizados desde logo entre os professores, entre os educadores que vivem hoje também e que são hoje, e isso é uma dificuldade estrutural muito importante, é que os próprios professores são muito diversos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos estilos de vida, não há acordo, eles funcionam também de forma isolada, solitária, enfrentam a turma de forma isolada, e para os alunos, aliás, na maior parte dos casos, foi uma das coisas que descobri nesta pesquisa, eles não veem a escola como uma instituição global, com uma perspectiva, uma mensagem, um discurso coerente, claro, digamos, com objetivos muito definidos, com uma perspectiva educacional, mas veem, portanto, se tem 10 professores, têm 10 escolas. E as regras variam completamente de aula para aula. Eu observei situações com os meus olhos, de observação sistemática, ao longo do ano letivo, a mesma turma, os mesmos alunos, em 3 momentos sucessivos, a terem comportamentos que vão desde a obediência, a agitação, à rebelião. Exatamente, portanto, isto significa que formamos uma geração que não sabe onde está a regra e que está perfeitamente, digamos, treinada, e é mesmo, digamos, muito eficaz nisto, numa lógica de sobrevivência. Eles adaptam-se à escola, mas funcionam, sobrevivem, mas não são educados, de modo nenhum. Penso que, portanto, a questão dos limites é fundamental, mas há um aspecto essencial. Estou convencido. Há debates em Portugal hoje, por exemplo, e houve um conflito muito sério que foi muito falado em Portugal, quando uma professora, digamos, exigiu à aluna a entrega do telemóvel, do celular na sala de aula.
o Estatuto do Aluno, os regulamentos da escola, proíbem os alunos de usarem o telemóvel, como nós fazemos na sala de aula, o celular, gravar imagens dos professores, gravar aulas, depois difundi-las na net. Proíbem também o uso de drogas, armas, cigarros, álcool. Tudo isto que no nosso tempo, que no meu tempo, era imposto sem explicação, sem justificação, sem explicar o porquê, tudo isto hoje tem que ser explicado. O jovem exige, e na minha opinião, bem, numa sociedade democrática, o direito a uma explicação. Exigências como não podem vir usar chapéu na sala de aula. Hoje o jovem, no meu tempo, isto era dito e obedecido. E quem não obedecia tinha um castigo severo, muito claro, não havia dúvidas. Hoje, nem mesmo entre os professores há concordância e consenso relativamente a esta regra. Há professores que dizem, para mim não há problema nenhum. No outro, o jovem fica completamente desorientado e completamente deseducado, porque ele de sala para sala está num registro completamente diferente. Já não sabe o que é bom e o que é mau, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Isto significa formar, neste clima de desorientação, sucessivas gerações de cidadãos completamente desorientados do ponto de vista cívico, do ponto de vista democrático. E penso que terão dificuldades de adaptação depois à vida digamos, ao mundo real, ao mundo real. Onde eles não vão poder fazer o que eles A questão querem. dos limites, é claro, o problema hoje é como passar esses limites e, digamos, negociar esses limites, legitimá-los, acima de tudo, convocando os alunos, mobilizando os alunos para eles também participarem na definição dessas regras e na sua aplicação. Isso é possível. Professor, implica trabalho da parte dos professores. Esse campo da sociologia em sala de aula é um campo muito profícuo, né? Para novas pessoas, você que está nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, de repente tem que, né, estão investigando o que fazer na sua dissertação de mestrado, de doutorado. Que tipo de pesquisa o senhor indicaria nessa área que nós, de uma maneira geral, somos muito carentes ainda, que precisaria de pessoas se debruçando sobre esses assuntos? Eu vejo, a pesquisa, digamos, pode haver temas específicos, né? Como estudar a violência na sala de aula, as novas formas de violência online, o bullying, por exemplo, conhecem a expressão, não é? Uhum. Esses são temas, digamos, específicos, mas eu penso que é preciso uma formação sociológica, cultural, até antropológica, portanto, os professores. Nas sociedades, digamos, diversas que nós temos, do ponto de vista étnico, racial, cultural, uma formação sociológica para perceber o contexto e as complexidades do contexto, penso que, digamos, que é essencial. Noto uma falha também muito grande nas áreas da psicologia da adolescência, da sociologia da adolescência, quem é a juventude, como é que ela funciona, quais são os dramas, os conflitos, as ansiedades, os problemas, as formas de estar. Muitos professores, penso que cometem muitos erros na relação com os jovens, exatamente porque não conhecem os jovens, de um ponto de vista mais profundo. A importância das pesquisas qualitativas. Sim, não é? depois, tudo o que tem a ver com a interação, portanto, na sala de aula, é importante conhecer, e eu faço aí. Primeiro é importante conhecer a perspectiva dos alunos, conhecer os professores, conhecer os alunos, conhecer o funcionamento da escola, mas no caso dos alunos, para os professores é muito interessante perceber que eles têm... talvez de forma mais consistente, mais apurada, de que muitos professores, uma ideia de escola. Eles têm uma noção muito clara e fazem a distinção claríssima com todos os critérios do que é um bom professor, um mau professor, uma boa aula, uma má aula, o que é, por exemplo, demarcam-se claramente relativamente no discurso dos jovens, relativamente ao autoritarismo. Para eles a escola não é um quartel, não é a tropa. Distinguem claramente. Sabem muito bem, quando nós perguntamos quem é para ti o professor ideal, e eles dizem, curiosamente, a maior parte dos jovens, eu penso que isso provavelmente, se formos fazer uma pesquisa encontramos isto, a maior parte dos jovens apontam para o ponto intermédio. É o professor que define regras, que impõe regras, mas que também dá abertura, é relativamente flexível, tem uma boa relação humana e interpessoal com os alunos. Portanto, é o ponto intermédio. Os professores laissez-faire, laissez-passer, ou os professores autoritários são claramente rejeitados pela maior parte dos jovens. Portanto, há imensos temas concretos que podem, digamos, as perspectivas dos alunos. Portanto, o que eles pensam na escola, as estratégias dos alunos na sala de aula, as estratégias dos professores também na sala de aula, os modos de adaptação à escola, não é? Tudo isso. Acho que... e depois há uma outra componente que não trata aí, mas que faz parte da ação quase inevitável dos professores, mas o que acontece é que é de forma absolutamente desorganizada e, portanto, desorienta a juventude, porque não há um fio condutor, não há uma linha comum, isto é, uma cultura comum humanista, democrática, universalista, que os professores consensualizassem e aplicassem junto aos jovens, sem capitulações, sem cedências naquilo que é essencial.
mesmo respeitando as diversidades político-ideológicas, partidárias e os estilos de vida e as maneiras de ser de cada professor. E há a questão da autoridade. A questão da autoridade, o Durkheim fala da autoridade não no sentido legal, que é este sentido da autoridade legal, a autoridade tradicional, essa foi ao ar, voou. O professor já não se baseia mais na tradição para impor, para obter o respeito, a adesão e a cooperação dos alunos. A autoridade carismática, só quem a tem, de facto, carisma. Não é? E a autoridade do conhecimento? Do conhecimento, exatamente, e a autoridade do exemplo, que é isto. A questão é esta. Se nós queremos, por exemplo, numa escola que defende o valor saúde, e está no regulamento, e está efetivamente em Portugal, e penso que aqui, que é proibido fumar dentro do espaço escolar e nas proximidades, então os alunos não podem ver os professores a fumar por aí. Porque há uma imediata desautorização e descredibilização da ação educativa. Posso dar mais... Também não é possível impor um código de vestuário aos alunos e depois observarmos professores ou professoras. E, o Durkheim, que é um fundador da Sociologia da Educação, quando fala da autoridade dos professores, é a autoridade do exemplo. O pai, a mãe, o adulto, o professor, como representante da geração adulta, numa lógica mais aberta, democrática, liberal, respeitando, digamos, a personalidade do aluno, a integridade, sem... O Durkheim é contra a coação física e psicológica, é contra o autoritarismo da escola, mas diz, não há escola sem regras, não há educação sem ideais. E a escola, para ele, aliás, a função principal nem sequer era a função cognitiva ou de instrução, era formar o cidadão. Ele é também o fundador da perspectiva da, digamos, da ideia de construir ou ajudar a construir. Eu não gosto de construir, parece muito determinista, mas de ajudar, contribuir para a formação de um cidadão e de uma cidadã com valores cívicos e democráticos. Não é? Isso é muito importante. Onde apenas não só as disciplinas que chamamos o núcleo duro, né, que se chama matemática, física, química, que são importantes para a pessoa ter esse instrumental para enfim, para ser um ser humano independente e procurar o caminho dele, mas principalmente aquelas informações fundamentais para a vida democrática e cívica, né? Você cria, às vezes, uma geração que está totalmente desvinculada ao que acontece no país, na sua cidade, no país, no mundo, não sabe quem são os seus representantes. Essa questão, né, para a vida prática, mas não sabe administrar isso tem dinheiro. Isso tem a ver com a definição do modelo de escola que queremos, ou uma escola, digamos, centro de instrução, completamente orientada, ou mesmo exclusivamente orientada numa lógica académica de preparação para os exames, para os resultados académicos, portanto, absolutamente cognitiva, ou uma escola que é o que é mais usual ver, mais habitual ver, que tem outras dimensões. E que eu quando falo da ação formativa, não estou a falar de pregar sermões aos jovens, não é? A escola não é a igreja, não é a missa, não é? Penso que a ação educativa funciona porque certas regras, como a pontualidade, a assiduidade, por exemplo, levantar a mão para falar na sala de aula, o respeitar o professor, os colegas, atitudes de estudo e de trabalho são respeitadas, as regras são respeitadas desde que explicadas. É fácil explicar aos jovens e eles entendem porque é que não se deve utilizar o celular enquanto a aula está a decorrer. Se isto for explicado, estou convencido que 90% dos jovens entendem e aceitam. Portanto, eu penso que a ausência de diálogo, a ausência de uma ação educativa firme, com regras, é também responsável em boa parte pela violência, pela desrespeitação e pela tensão que ainda hoje observamos cotidianamente em muitas escolas. É a separação dos professores e alunos em dois mundos à parte que não dialogam, mas sem demagogia. Eu penso que o professor hoje, eu também tenho uma filha de 21 anos, o modelo autoritário já foi, não é? E as coisas, as regras, os valores, os ideais têm que ser passados de uma outra maneira. Isso é possível, mas é o que digo. Depois há uma questão da criatividade, quer dizer, a escola, através de clubes escolares, através de semanas de cultura, o filme, teatro, visitas de estudo, há toda uma criatividade e inovação, digamos, pedagógica, em que se passam os valores de maneira agradável e vão ficando. Portanto, é isso. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e espero tê-lo em breve aqui mais uma vez. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até o mês que vem com mais um Educação em Pauta.